Título 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 209. Para todos os efeitos previstos nesta lei complementar, e na legislação vigente do município, os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados por médico da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, DMST, ou, na sua falta, por médico da Prefeitura. Parágrafo 1º. Em casos especiais, atendendo à natureza da enfermidade, a autoridade municipal poderá designar junta médica para proceder ao exame, dela fazendo parte, obrigatoriamente, médico da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, DMST. Parágrafo 2º. Os atestados médicos concedidos aos funcionários municipais, quando em tratamento fora do município, terão sua validade condicionada à ratificação posterior por médico da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, DMST. Artigo 210. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nesta lei. Parágrafo único. Não se computará no prazo dia inicial, prorrogando-se para o primeiro dia útil, o vencimento que incidir em sábado, domingo ou feriado. Artigo 211. É vedado exigir atestado de ideologia como condição de posse ou exercício em cargo público. Artigo 212. A presente lei aplicar-se-á aos funcionários da Câmara Municipal, cabendo ao presidente destas atribuições reservadas ao prefeito municipal, quando for o caso. Artigo 213. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público municipal. Artigo 214. A jornada de trabalho nas repartições municipais será fixada por decreto do prefeito municipal, respeitada a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais e facultada a compensação de horários e a redução da jornada. Artigo 215. O prefeito municipal baixará, por decreto, os regulamentos necessários à execução da presente lei. Artigo 216. Ficam submetidos ao regime previsto nesta lei, os servidores estatutários da Prefeitura, da Câmara Municipal, das autarquias e das funções públicas municipais. Artigo 217. Os servidores seletistas estáveis, desde que optem pelo regime estatutário previsto nesta lei, terão seus empregos transformados em cargos e serão imediatamente efetivos. Parágrafo único. Aos servidores seletistas estáveis que não façam a opção pelo regime estatutário previsto nesta lei, ficam assegurados: alínea A. Permanência na função. Alínea B. Garantias e vantagens na forma em que a lei dispuser. Artigo 218. Os seletistas estáveis, que não optarem pelo regime desta lei, serão enquadrados em quadro suplementar em extinção. Parágrafo 1º. Os servidores seletistas não estáveis terão seus empregos extintos, instantânea ou gradativamente, na medida em que o interesse público exigir, e serão gradativas, ou imediatamente demitidos. Parágrafo 2º. Aos servidores seletistas que tiverem seus contratos de trabalho extintos na forma prevista no parágrafo anterior serão assegurados, quando da demissão, todos os direitos previstos na legislação pertinente. Artigo 219. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para promover a transferência dos servidores seletistas para o regime estatutário, mediante opção destes, na forma da lei instituidora do plano de carreira. Parágrafo 1º. A opção de que trata este artigo dar-se-á, mediante preenchimento de formulário próprio, no prazo de 60, alínea A, dias a contar da data da publicação desta lei. Parágrafo 2º. O servidor que não exercer a opção, de que trata o parágrafo anterior terá assegurado todos os direitos previstos na legislação trabalhista, podendo passar a condição de estatutário somente através de concurso público.
Parágrafo 3º. O Departamento de Recursos Humanos tomará, no âmbito de suas atribuições, as medidas necessárias para facilitar os procedimentos decorrentes do disposto nesta lei. Artigo 220. Os servidores seletistas estáveis e não optantes serão enquadrados automaticamente em quadro suplementar, cujos empregos serão extintos à medida que vagarem. Parágrafo único. Fica vedada qualquer admissão de servidor no quadro suplementar a ser extinto. Artigo 222. Os atuais funcionários públicos estatutários integram o quadro de servidores públicos do município, mantidas as suas atuais lotações nos respectivos órgãos. Artigo 223. O chefe do Executivo remeterá à Câmara Municipal, no prazo de 180 dias a contar da data da vigência desta lei, projeto de lei que estabeleça o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito. Artigo 225. A Procuradoria do Município recorrerá até a última instância judicial em processo, cuja decisão tenha sido contrária ao interesse do município, inclusive quando decorrente da instituição do regime jurídico único e estatutário. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os feitos nos quais, havendo possibilidade de acordo com vantagens para o município, inequivocamente demonstradas, hipótese em que deverá ser encaminhada cópia da avença para a Câmara Municipal. Artigo 226. A lei municipal estabelecerá critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto nesta lei, e a reforma administrativa dela decorrente. Artigo 227. A lei municipal fixará as diretrizes dos planos de carreira para a administração direta, as autarquias e as fundações municipais, de acordo com suas peculiaridades. Artigo 228. Será computado para contagem de tempo de serviço, e para todos os demais efeitos legais, o período em que o funcionário prestou serviços à municipalidade como patrulheiro mirim, ainda que sem vínculo empregatício, desde que devidamente comprovado pelos órgãos municipais. Artigo 229. O Estatuto do Magistério aplica-se subsidiariamente às disposições desta lei, naquilo que couber. Artigo 230. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 2.322, de 4 de abril de 1990, e a Lei Municipal nº 1.504, de 30 de abril de 1976.